com cerca de 8.000 mortes, o país já está próximo de um colapso em seu sistema de saúde. Esse colapso pode levar a uma disputa por vagas de UTI, unidade de terapia intensiva. Para evitar que os mais vulneráveis acabem sendo prejudicados por essa disputa, existe o debate sobre a criação de uma fila única para os pacientes de Covid-19, tanto em leitos privados como para leitos públicos. Os deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Eduardo Costa, do PTB do Pará, conversam com a gente sobre esse tema aqui no Câmara Debate. Acompanhe nosso bate-papo. Olá, deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Olá, é um prazer estar aqui, cumprimentar o deputado Eduardo. Igualmente, quero cumprimentar a Daniele, deputado Arlindo Quinalha. Para mim é uma honra participar desse programa. Obrigada, deputado. Vou começar perguntando ao deputado Arlindo Quinalha, que é autor de uma das propostas para se unificar a fila para acesso a UTIs de pacientes de Covid-19. Como funcionaria a sua proposta, deputado? Olha, Daniela, na verdade, foi o primeiro projeto a ser apresentado, foi o meu. Por quê? Nós já tivemos a experiência de outros países que nós temos que ter como referência no enfrentamento da pandemia no Brasil. Tanto a Espanha, quanto a Irlanda, quanto a Austrália, em determinado momento, houve, digamos, eu vou apelidar de uma estatização temporária. É claro que isso deve ter sido negociado com os proprietários de rede privada, e, ao mesmo tempo, ali foi instituído, que no Brasil, lamentavelmente, não foi, tipo de um painel diário para saber qual é o estoque de leitos de UTI, especialmente, disponíveis em cada estado, porque nós somos um país muito desigual, então há estados onde você tem uma rede privada desenvolvida, como São Paulo, e há outros que não têm tantos leitos privados. Portanto, a ideia ela vem combinada, ou seja, se você tem o estoque de leitos públicos e, ao mesmo tempo, de leitos privados, isso permite à autoridade pública fazer um planejamento colado na evolução da doença. Lamentavelmente, as idas e vindas na quarentena, no isolamento social no Brasil, nos transformou já no terceiro epicentro mundial da pandemia. Os Estados Unidos agora está conseguindo controlar e entra, lamentavelmente, o Brasil. Fala-se em vacina, que de fato vai ser a melhor alternativa, mas eu queria apelidar. Já existe uma vacina hoje e é única, que não custou nada, que é exatamente o isolamento social para prevenir. Então, nós estamos numa situação gravíssima. Segundo ponto, hoje já chegamos em 6 capitais. São Paulo está com a rede pública 90%, 95% já tomada, já estão mandando para o interior, mas Rio de Janeiro, Belém, Manaus, enfim, Fortaleza, já explodiu. São Luís já explodiu. Na região norte não há tantos leitos privados disponíveis, que eu saiba. Então, ou nós fazemos agora uma medida, eu diria, mais intensa, radical até, como vai acontecer agora, a partir de ontem, em São Luís, que é o lockdown, por decisão da Justiça, ou nós teremos muito mais mortes do que nós gostaríamos. Então, a ideia da fila única é priorizar o estado clínico, porque o médico já está escolhendo quem vai viver e quem vai morrer, ou pretensamente vai viver. Então, o estado clínico iria orientar junto com esse painel, junto com dados diários da evolução da pandemia. Então, é um planejamento que a autoridade pública tem que fazer. Deputado Arlindo Quinalha, vamos chamar o deputado Eduardo Costa para entrar nesse debate também. Deputado Eduardo Costa, o senhor acredita que a fila única pode funcionar e quais critérios o senhor acredita que podem ser adotados? Eu queria, primeiro, na verdade, elogiar a proposição do deputado Arlindo Quinalha e dizer que essa preocupação dele é evidente, né? Nós
sabemos que os leitos são restritos, o número de leitos são restritos, principalmente os leitos de unidade intensiva. Como médico, eu sei da importância desses leitos nesse momento, principalmente no agravamento do problema da doença. Temos que lembrar também que, como foi dito aqui, medidas excepcionais, extraordinárias, em momentos excepcionais e extraordinários. E essa é uma medida que ele está propondo excepcional, que tenta salvaguardar a garantia de dar leito a todos, a toda a fração da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade realmente muito desigual. Essa desigualdade ela se exalta mais nesse momento de crise. Temos uma distribuição desigual de leitos no que diz respeito a leitos na capital ou no interior do estado. Essa desigualdade também se dá na distribuição de leitos na rede privada e na rede pública. Temos mais de 430 mil leitos no país, onde 62% pertence à rede privada, aos planos, aos hospitais privados. Sendo que 52% desses leitos privados foram disponibilizados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, através de pactuações, através de acordos e contratos. Então, a gente compreende o momento, sabe da necessidade, mas a gente tem que discutir algumas questões, principalmente questões éticas, que devem ser consideradas nesse momento. Muitas vezes é difícil você colocar todo mundo numa lista estratificada, onde quem chega primeiro tem aquela oportunidade de ocupar um leito. A gente tem que ver quais as implicações éticas nesse momento. Temos a questão do ato médico, temos a questão que diz respeito à essência do ato médico, de priorizar a decisão da questão da urgência e emergência daquele paciente, os parâmetros que norteiam os protocolos de saúde, que vão dizer que aquele paciente está mais necessitado do que este aqui, que pode aguardar um pouco mais, que tem menos urgência, e questões também que a gente pode comentar aqui dos segmentos sociais. Toda e qualquer lista que nós temos aqueles segmentos sociais que são privilegiados, que são os idosos, as gestantes, os deficientes. Então, como fazer uma lista única onde nós teríamos que desprezar essas questões éticas de segmentação social e de muitas outras situações? Então, vou pedir ao deputado Arlindo Quinalha que dê... É muito boa, mas é muito difícil ser implementado. Deputado Arlindo Quinalha, como o senhor é autor de uma proposta, queria que o senhor respondesse essa pergunta. Como equalizar todas essas variáveis? A ordem de chegada, que é um dos critérios que o senhor propõe, com a situação clínica que o senhor citou e esses outros fatores sociais que o deputado Eduardo Costa acabou de citar. Então, primeiro, do ponto de vista do paciente, quando o médico está de frente com o paciente, tanto por questão ética como por questão moral, como qualquer valor humano, evidentemente que ele vai ter que fazer ali a escolha do tratamento possível, que nem o tratamento ainda seguro nós temos para o caso do Covid-19, como também já está ocorrendo, lamentavelmente, o médico ele não quer esta função, mas em algumas situações, seguramente, como no Rio de Janeiro, já está havendo a chamada escolha de Sofia, que é ter que escolher qual é o paciente que vai ser entubado, por exemplo. Bom, exatamente para contornar o problema social é que a ideia da clínica tem que prevalecer. Então, nós não podemos admitir que um pobre, precisando de um atendimento mais emergencial, ele fique secundado por alguém que tenha, por exemplo, uma condição financeira melhor. É evidente que não é uma situação fácil, mas eu queria, inclusive, argumentar outro aspecto. Então, a questão social é exatamente o objetivo do projeto. O outro aspecto que eu queria lembrar é que, no próprio projeto,
numa lei, você não vai dizer detalhes, minúcias de como vai ser a operação lá na ponta, lá na unidade de saúde, na UTI, no leito de UTI. Portanto, cabe às autoridades sanitárias, de acordo com cada região, porque não dá para fazer isso nacional, é evidente, as diferenças regionais são muito grandes, então, cabe à autoridade sanitária estadual, combinado com as autoridades sanitárias municipais, em consonância com um decreto que foi aprovado em fevereiro aqui no Brasil, fazer essa regulamentação e regulação. Porque alguns estados já estamos em velocidade exponencial, lamentavelmente, e outros, felizmente, ainda não. Então, eu penso que nós perdemos muito tempo. A discussão da fila única hoje, ela pode, inclusive, não dar conta da complexidade, mas ela permite e obriga fazer o painel. Inclusive, esse dado que o deputado Eduardo traz, eu sou muito vinculado ao pessoal da saúde pública. A saúde pública não consegue ter acesso aos leitos privados disponíveis. Eles ficaram um período quieto e agora, como também estavam em crise, por causa da suspensão de cirurgia eletiva, no caso dos planos de saúde, só em São Paulo perderam, acho que 3 milhões, mais ou menos, de pessoas que não conseguiram pagar. Então, é o momento de, através daquilo que, por exemplo, ainda no período do ministro Mandetta, ele elevou o preço diária de UTI para R$ 1.600, quando no Hospital das Clínicas de São Paulo é 500, 600. O Covid pode ser um tratamento mais caro. Então, inclusive, digamos, um pagamento justo, conforme determina a Constituição, já está previsto. Mas tudo se negociando, eu acho que o objetivo central é salvar vidas. Deputado Eduardo Costa, o deputado Arlindo Quinalha tocou num ponto que eu queria falar com o senhor, a remuneração. Em alguns locais, a Justiça já obrigou a rede privada, já confiscou leitos, na verdade, obrigou a rede privada a fornecer leitos para pacientes do SUS e não estabeleceu remuneração. O senhor acha que se caminha para um acordo, isso pode ser argumento para se caminhar para um acordo com a rede privada, para se também ter o preenchimento dessas vagas aí que o deputado Arlindo citou? Bem, Daniela, nós acreditamos que o setor de serviços privados estão passando hoje por um momento muito difícil, como grande maioria dos setores da nossa economia. Eles estão passando por dificuldades. Eu tive a oportunidade de me reunir com a Confederação Nacional de Saúde, que congrega os maiores e grande parte dos hospitais privados, e eles colocaram a situação verdadeira, né? Então, falaram da questão da redução das receitas, né, pela diminuição do número de serviços como de cirurgias eletivas, né? Existem hospitais que são hospitais com especificidade, como dizer, um hospital que faz cirurgia cardíaca. Ele não está fazendo cirurgia cardíaca ativa, ele só está fazendo procedimentos de urgência. Ele, na verdade, isso reduz muito o faturamento do hospital. A questão da questão trabalhista dos hospitais, por exemplo, grande parte dos servidores, dos colaboradores dos hospitais estão hoje passando por atestado médico. Então, 50% dos hospitais hoje estão com os seus funcionários de atestado médico. Ou seja, tem que haver novas contratações. O aumento do custo dos insumos, né? Tem o álcool gel, está caro, a roupa, o EPI, que é obrigatório, está caro, e o respirador está quase impossível de ser encontrado. Então, tudo isso aumenta. E, além disso, esses hospitais estão se endividando porque estão buscando créditos para fazer capital de giro. Então, o nível de endividamento é muito grande. Então, essas questões nós sabemos porque nós conversamos com o setor. Existe ainda essas implicações da questão da judicialização hoje da saúde, que é séria, né, onde eles têm que cumprir a ordem judicial e estão requisitando o leito via ordem judicial,
O próprio Estado de São Paulo criou uma lei, eu até anotei o número, que é 17.340, que também cria uma norma que obriga a cessão de leitos pela rede privada. Então, é um setor que está passando por uma dificuldade muito grande. Mas eu, particularmente, acredito no diálogo. Eu acredito que esse setor ele pode ceder parte da sua estrutura, que está, muitas vezes, sem ser utilizada para pactuar leitos com a rede do Sistema Único de Saúde. Né? Então, é possível se conseguir em um acordo. Né? Eu quero falar aqui... Deputado, só para a gente entender melhor, o senhor, então, o senhor defende que, em vez de se estabelecer uma fila única, se discuta cada caso a caso, em cada região, com os hospitais públicos, hospitais privados? Sim. O exemplo que eu estava falando aqui é do Hospital da Cruz Vermelha, que concedeu os seus leitos a um preço de R$ 2.200, aonde, como foi dito aqui pelo deputado, o Sistema Único de Saúde coloca R$ 1.600 e a Prefeitura entrou com R$ 600. Então, ficou R$ 2.600, aonde o hospital todo foi cedido para atender os casos de Covid. Então, deputado Arlindo Quinalha, o senhor acha que se pode chegar a um acordo para caminhar da proposta da fila única para algumas outras modelagens ou deveria ser a mesma, manter a proposta? Não, eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, que toda vez que um paciente chegar na justiça e pedir, solicitar que a sua mãe tenha acesso ao plano de saúde, não creio que nenhum juiz brasileiro deixará de dar. Por quê? Tanto tem apoio na Constituição brasileira, literal, no seu artigo 5º, por exemplo, como na chamada Lei Orgânica da Saúde e, inclusive, a lei aprovada este ano por nós, a 13.979 de 2020. Então, todo o arcabouço legal está dado. Segundo ponto, eu havia mencionado, e de fato, há leitos ociosos por causa do desemprego, porque os planos de saúde passaram a ter um tipo de dificuldade que não tinham. Portanto, o chamado custo administrativo do hospital, mesmo se o hospital atender pacientes a um preço menor do que ele gostaria, claro, mas ele vai ajudar a compor, digamos, através de uma cesta de receitas para poder pagar funcionário, pagar médico, contratar. E pode-se negociar, inclusive, dependendo da situação, tem hospital que deve para o Estado. Então, você pode negociar dívidas hospitalares, que muitos têm, inclusive medicina de grupo, tem muita dívida com o Estado. Então, eu acho possível, aí, seja no município, seja no Estado, produzir acordos, é claro. Deputado, a gente está chegando no final devido ao tempo, mas é um assunto extenso. Então, eu queria que os senhores, em 30 segundos, fizessem suas considerações finais, expectativas aí do quadro que nós estamos passando nessa pandemia. Deputado Arlindo Quinalha. Pois não, eu agradeço pela oportunidade, é um prazer estar com o deputado. Eu quero, antes, lembrar de algo que, na minha opinião, já devia estar acontecendo e não está. Apresentei um projeto de lei, não é por causa do meu projeto de lei, mas estava prevista a segunda onda no litoral, do Rio Grande do Sul até a Bahia. Não só está chegando no litoral, por exemplo, a cidade de Santos, no litoral paulista, explodiu de casos, como também no interior. Então, a vigilância sanitária precisa isolar e precisa fazer barreiras naqueles centros onde tem mais casos. E, segunda coisa, eu acho que nós precisamos insistir, porque é uma parcela da população que talvez, por causa do raciocínio mágico, não leva o isolamento a sério. E tem autoridades, o próprio presidente da República, Bolsonaro, que ainda não se deu conta. Então, eu creio que esta é a maior gravidade e nós temos que insistir tanto na prevenção quanto na disponibilidade de leitos e a pesquisa por tratamento e vacina. Obrigada, deputado Arlindo. Deputado Eduardo Costa, suas considerações finais. Eu quero novamente elogiar a iniciativa do deputado Arlindo Quinalha, um deputado que tem
um vasto conhecimento na casa, é um deputado já com vários mandatos, eu elogio a atuação dele na Câmara Federal, e quero dizer que eu considero que nessa proposição seria interessante, primeiro, fazer um cadastro dos leitos do Sistema Único de Saúde que estão disponíveis em outros municípios e outros estados, né? Porque muitas vezes você tem a capital que está colapsada, mas você tem leitos no interior que pode receber, ou você tem leito no estado vizinho, que pode também receber, já que a situação dos estados são diferentes, né? Alguns estados estão em situações mais críticas, outros não. Então, eu acho que essa parceria é viável, né, de você tentar considerar os leitos que já existem disponíveis no Sistema Único de Saúde como uma coisa só, né? Uma coordenação central, uma coordenação do SUS que poderia dar mais oportunidade. E, para finalizar também, lembrar que o número de mortos ela está sendo muito subnotificado, né? Não apenas porque nós temos poucos testes, né, e temos uma notificação que falha em alguns momentos, mas também porque muita gente morre por causas indiretas, por falta de leitos, muitas vezes por uma cirurgia letiva que necessitava tirar um câncer, uma cirurgia cardíaca que não está sendo feita porque os leitos estão sendo disponibilizados quase que na totalidade pelo tratamento do Covid. Então, esses pacientes que hoje estão perdendo suas vidas, também estão perdendo suas vidas, não por estarem contaminados com o vírus, mas por estarem sendo afetados pela ausência de recursos disponíveis para o seu tratamento. Obrigada, deputado Eduardo Costa. Obrigada, deputado Arlindo Quinalha. Nós chegamos ao fim dessa edição do Câmara Debate. Eu conversei com o deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará, e deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Obrigada por sua audiência e continue conosco.